Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cinemar. Estou aqui para comentar mais um filme. Dessa vez eu falei sobre o filme Bel Tem Medo. Não sei se estou falando certo o nome, mas eu acho que é Bel mesmo. Esse filme, quando eu tive contato com ele, né, eu fiquei muito curioso para assistir, porque é um filme, né, em que o Joaquin Phoenix está atuando. Na verdade, um filme que o Joaquin Phoenix está atuando, e pela própria sinopse dele, né, é, um filme de um homem que lida com as questões psicológicas, se não me engano, a sinopse é algo desse tipo, me chama muita atenção, porque o Joaquin Phoenix é um excelente ator, né? Ele já provou isso em muitos trabalhos, é, até mesmo o famoso, né, que é o Coringa, em que ele prova que é um excelente ator, e um filme com uma sinopse dessa, feita pelo Joaquin Phoenix, promete muito. Então já me deu uma curiosidade. Apesar de ter ficado sabendo, né, antes de assistir o filme, que esse filme está sendo criticado. Ele foi indicado ao Globo de Ouro, mas tem sido criticado. Então eu fui decidir assistir. Agora eu vou falar um pouco sobre o que eu achei, né, desse, desse filme. Bom, o filme inicia, né, com o personagem em um consultório terapêutico, mas que é um consultório de um psiquiatra, né? E aí ele fala um pouco ali sobre as questões dele e fica um pouco claro, né, que ele tem uma questão com a família dele, principalmente com a mãe dele, né, quando ele expõe que ele vai visitar a mãe. E aí as respostas que o psiquiatra dá mostram ali que ele tem uma questão com a mãe. E aí, a partir daí, né, do ponto em que ele sai do consultório, as coisas começam a acontecer, né? De uma forma muito caótica. O filme mostra um ambiente caótico e, né, que causa uma certa estranheza, né, pelo personagem morar num lugar tão caótico, mas com o tempo na história vai ficando claro que o caos, né, que o personagem experimenta durante aquela história está muito relacionado ao que o personagem é, né? Eu não trabalho na área da saúde, então eu não tenho capacidade de diagnosticar, mas eu acredito que seja algo semelhante ou seja uma espécie de esquizofrenia que o personagem tem. E também pelo que eu já li desse tema, né, quando a pessoa tem a esquizofrenia, ela cria, né, o seu o seu próprio mundo. E aí eu acho que está a grande questão desse filme, né? Porque na construção desse personagem do Bell, o filme faz exatamente esse movimento da criação de um mundo pelo personagem. E o que, né, como telespectador, o que a gente acompanha durante o filme é exatamente esse mundo do Bell, né? E aí, eu acho que esse fator, talvez, né, não vi as críticas ainda, mas seja um fator que causa estranheza, porque acontecem coisas extremamente loucas no filme, né? Eu não vou comentar aqui porque para que vocês assistam, mas acontecem coisas totalmente fora da normalidade. Mas aí já é uma provocação que eu faço aqui, porque na verdade, se o personagem tem algum tipo de doença mental, né, ou algo desse tipo, se o personagem tem isso, né, e a realidade dele está comprometida, é normal que ele não veja o mundo de uma forma natural, né? Ele vê o mundo da forma como ele consegue ver. E na verdade, esse mundo que ele vê é um mundo, por exemplo, que todo tempo ele está sendo perseguido por alguma coisa, né? Seja quando ele está dormindo e o vizinho está jogando bilhetes por algo que ele não está fazendo, ou quando ele está numa banheira e aparece no teto uma pessoa. Claramente, são coisas que o personagem vê que fogem de uma normalidade. Então, eu acho que um dos pontos desse filme, inicialmente, é assistir o filme, né? Até mesmo abrindo mão dos preconceitos em relação à nossa vida, né? E sabendo que o que está sendo passado ali para o público é a visão do personagem. E uma visão que ela não tem essas limitações da realidade, né? E é por isso que o personagem vê aquele mundo caótico. O que, na verdade, o agir do personagem, isso vai ficando mais claro durante o filme, está muito relacionado aos traumas que ele tem, né? E eu acho que Bell tem medo
é um filme que ele acaba falando muito sobre traumas, né? O personagem principal, Bell, ele é um personagem que ele é marcado por esses traumas, né, que ele teve em sua infância. E a gente vai vendo aquilo, né? Eu acho que uma das coisas que chama muita atenção durante todo o filme, né, a figura materna ela fica muito presente o tempo todo. Aquela imagenzinha, né, de uma santa que segura uma criança, que o personagem está ali o tempo todo com ela, ele já mostra essa ligação do personagem com a figura materna. E é muito interessante que as figuras femininas que se apresentam ao longo da história, né, tanto quando ele vai para aquela casa daquela família, que é muito louco, né, todo mundo é muito doido, mas que se você perceber a atitude da, daquela mulher em relação ao Bel, é uma atitude materna de muito acolhimento. Ele é acolhido e ele se sente bem naquele local porque ele é visto como uma espécie de filho. Ela trata ele até mesmo como uma criança, né? Mas assim, mas isso vai marcando muito, né, os traumas que aquele personagem tem quanto à figura materna, né? Todas as mulheres que aparecem no filme trazem muito isso. Ele vai parar numa floresta e ele vê uma mulher que está grávida, né? E ela é extremamente gentil com ele, trata ele bem. Inclusive ele dá esse amuleto, né? Essa santa para essa mulher, que sempre o trata muito bem, né? Então ele tem essa questão com a figura feminina que a gente não entende muito bem, por quê, né? E eu acho que o que eu achei muito interessante ao longo do filme é que o filme vai construindo essa imagem para que a gente entenda o que o personagem sente dentro dos traumas dele. Mas para isso, né? Não que para isso o filme precise sair da mente, porque o que eu considero é que o filme ele passa o tempo inteiro, o espectador vai passar o tempo inteiro ali entendendo, né, junto com a mente do personagem. É como se o telespectador estivesse vivendo, né, aquela realidade do personagem. E aos poucos, né, a história vai construindo, né, esses traumas. Não dá para saber o que é real e o que é irreal na história. Eu acho que também esse exercício ele acaba sendo inútil, né? Porque eu prefiro pensar, por exemplo, que as coisas que acontecem fazem parte da realidade do personagem, né? E até os absurdos, mas isso daí, como é que isso acontece? Isso daí não existe na vida real. Sim, mas é porque ele vive, né, nessa questão da normalidade mesmo. Os traumas que ele teve geraram consequências muito grandes na vida dele. E no final do filme isso vai se provando, né? Na relação dele com a mãe, né? Que tem uma questão ali, né, muito grande da cobrança de culpas que o personagem sente. E aí, gente, eu tô dando spoiler mesmo, assim, eu tô falando sobre o filme que eu achei do filme, tá bom? Se vocês não quiserem, depois vocês podem voltar a esse vídeo, mas eu tô dando spoiler. É, então, eu acho muito interessante a forma como isso acontece, né? Como as coisas vão acontecendo na vida do personagem, né? Essa fuga que ele tem, né? O evitar ir até a mãe, acontecem várias coisas. Ele coloca a mala, ele esquece alguma coisa quando vai sair, a mala dele a chave some, então ele não vai ver a mãe. Então o personagem evita a mãe, mas por que ele está evitando a mãe? E eu acho que o que é muito legal é que a história consegue contar isso, ainda que seja pela cabeça de uma pessoa que, vamos dizer assim, não pensa de uma forma normal, né? Como as pessoas costumam dizer que é normal, a pessoa que tem que consegue seguir, né? Consegue enxergar uma realidade dentro dos padrões de real, a gente consegue entender, né? Os traumas que aquele personagem teve, né? Tem uma questão de um sonho lá, que o sonho traz o sonho traz um grande trauma também para o personagem. E a gente vai entender porque aquele sonho gerava um grande trauma, né? É, e aí o filme flerta com essa questão do que é real e do que é irreal, né? E aí tem muito isso. Mas aí é muito legal, né? Porque assim, o filme termina, né, com aquela cena de um julgamento, né? E eu achei muito interessante, porque na verdade quando chegou naquela cena final, o personagem tá ali num barco, né, e tal, e parece que ele vai, né, acabou de acontecer uma questão com a mãe dele, parece que ele tá livre, né? Mas ele, no meio do nada, ele se vê em um julgamento.
em que são lembradas em que são lembrados os pontos que fazem o personagem se sentir culpado em relação a uma mãe, né, que fala que deu tudo por ele e ele não correspondeu, né? O personagem, na verdade, eu achei muito interessante também o título, Bel tem medo, porque é isso que marca também, né? Os traumas fazem com que ele tenha medo, né? Os traumas fazem com que ele sempre faça esse recurso à figura materna, mas a figura materna que quando ele precisava, né, também era muito rude com ele, né? E tudo isso gerou todas essas questões no personagem. Então essa última cena eu achei ela sensacional, né? É, em que ele está sendo ali, né, julgado e as coisas aparecem, e ele fica, ele não, eu não fiz isso, né? E aí, né, tudo aquilo, e aí o fim, né, o fim que acontece é algo que, como é que vai ter um fim diferente, né? E ainda o fim que acontece com as características, né? Porque conserva ali uma voz da mãe, né? Que é o que o personagem busca durante o filme, né? Então, eu assim, achei o filme, o Bel Tem Medo, muito interessante, sinceramente falando. Achei um filme muito bem, um roteiro muito interessante. A construção do personagem do Joaquin Phoenix, além da atuação do Joaquin Phoenix, achei sensacional. É, E é um filme que ele realmente é bom, é longo, muito longo, né? Então, se vocês têm aí alguma coisa de assistir filmes bem longos, tem que ter uma paciência, porque realmente não é um filme muito fácil de assistir em relação ao tempo, não. Mas ele é muito interessante pela forma e pela ótica que ele decide abordar essa questão, né, das doenças mentais. Então, né, para quem quiser conferir, o Bel Tem Medo, eu acho o filme muito interessante, além de a atuação do Joaquin Phoenix ser digna de elogios, porque realmente é um ator muito bom e que eu acho que tem como uma característica, né? Essa é uma característica do bom ator, conseguir se entregar ao papel, e aí o Joaquin Phoenix faz isso com maestria, né? Gente, muito obrigado por terem assistido o vídeo, né, até o final, e fiquem ligados no canal porque eu vou divulgando os vídeos aos poucos aqui, tá bom? Espero que gostem.